Adriana, você acha que a gente pode começar? Podemos. Podemos? Uhum. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Então, vou falar boa tarde para o pessoal. Hoje a gente vai fazer um treinamento básico aqui das ferramentas da Economática. A gente tem um outro treinamento agendado para explorar um pouco mais das ferramentas avançadas, como o módulo de valuation, de otimização de carteira, de long short. Então, hoje a gente vai focar nas principais funcionalidades que a Economática tem. Então, vamos lá. No treinamento hoje, a gente vai focar mais nessa parte da base de dados, nos indicadores e nas ferramentas básicas. No próximo treinamento, a gente vai falar aqui um pouquinho mais das ferramentas avançadas. Então, vamos começar aqui o seguinte. A Economática tem uma lógica de divisão aqui da ferramenta que acaba ajudando bastante a gente, que é o seguinte. Tudo que estiver nessa metade à direita vai ser de um ativo em específico. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em demonstrativos financeiros, eu vou conseguir olhar só da Petrobras. Se eu trocar aqui em cima, colocar a Vale, então agora eu tenho os demonstrativos somente da Vale. Então, o que eu quero dizer é que tudo que eu for abrindo que estiver nessa metade à direita, não é possível a gente fazer análises comparativas. Ah, Bia, mas a minha pesquisa envolve todas as empresas de energia elétrica, todas as empresas de varejo. Então, eu vou trabalhar aqui nas ferramentas básicas, tá? A maior parte das dúvidas do pessoal posso extrair para mais de uma empresa? Pode, tá? Pode, sempre pode. Só que a gente começa mostrando o que você teria para uma empresa individual. O que você conseguir obter para uma empresa individual significa que depois a gente pode coletar para toda a sua amostra, tá? Então, começando aqui, tudo que eu estiver olhando de indicadores e base de dados vai ser sempre do ativo que estiver aqui em cima selecionado. Seja uma ação, seja um fundo, uma debenture, esses que estiverem em vermelho bem clarinho, quase um marronzinho, não sei se dá para ver quando a gente está compartilhando, eles já estão cancelados. Então, é muito comum o pessoal querer trazer análises, desde 2010 até 2020. Muitas empresas nesse caminho, elas foram canceladas. Então, a Economática mantém esse histórico para que a gente possa ter essa comparabilidade ou essa amostra também. Então, mudando aqui em cima, o que eu estiver vendo vai ser referente a esse ativo, tá? Então, vamos lá. Começando aqui com os dados cadastrais. Nessa parte dos dados cadastrais, a gente vai definir, por exemplo, olhando aqui para a Vale, eu sei que a Vale 3 é uma ação que está ativa na Bovespa, o nível de governança, o código de negociação, classificações setoriais. Para que servem esses dados? Na maior parte, dados qualitativos, eles ajudam a gente a definir melhor a nossa amostra lá na frente. Então, Bia, eu quero pegar todas as ações que são de mineração. Eu vou, a partir desses dados cadastrais, lá nas ferramentas básicas, tá fazendo essa análise, tá? Então, são dados muito importantes que a gente acaba usando também para essa definição da amostra. E aqui, se eu coloco uma debenture, eu vou ter agora, então, os dados referentes a essa debenture. Então, ele vai colocar aqui para mim que eu estou vendo um título privado de renda fixa. Se eu mudar aqui em cima, colocar um Ibovespa, então agora é um índice de ações. Então, esses dados cadastrais, eles vão caracterizar o ativo que eu selecionei aqui em cima, tá? Aqui nos demonstrativos financeiros, o que a gente tem? Então, vão vir os dados de balanço, DRE e fluxo de caixa. Conforme a gente for rolando aqui a barrinha para baixo, eu vou acompanhando o saldo dessas contas. O que é importante eu acompanhar daqui? A Economática está no mercado
desde 86. Então, para empresas como a Vale, a Petrobras, a gente vai ter o histórico dela desde 86. Para as empresas que são mais recentes, a partir do cadastro delas na CVM. Só tem dados de empresas de capital aberto? Não. A gente tem a lista de todas as empresas que estão ativas na CVM. Então, se alguma empresa emitiu alguma debênture, por exemplo, você já consegue ter acesso aos demonstrativos financeiros dela, tá? Então, outra coisa bem importante aqui. Já sei que eu tenho todo o histórico, balanço DRE e fluxo de caixa. A abertura desses dados, na verdade, esses dados que vêm dos demonstrativos, é um espelho da B3, Ambima e CVM. Então, são essas fontes primárias que vão estar alimentando aqui a base de dados. Então, esse demonstrativo ele é um espelho da CVM. Então, da mesma forma com que a publicação é feita na CVM, reflete aqui. Então, o mesmo nível de abertura das contas, por exemplo, a gente consegue ir acompanhando. Então, Bia, por que não tem aqui gastos com pesquisa e desenvolvimento? Que é uma pergunta muito comum. Porque não é o padrão que é publicado na CVM. Então, se eu quero acompanhar alguma outra informação, aí eu tenho aqui em cima o link direto para as notas explicativas, tá? Beleza. Esses dados aqui, então, espelho da CVM, tem o histórico deles, eles chegam na plataforma de 30 a 40 minutos depois da publicação. Posso exportar para um Excel, então, clicando aqui, a gente já faz essa exportação para o Excel. E todas essas janelinhas vão ter aqui esses 3 tracinhos com vários parâmetros. Seja em cotações, seja nos demonstrativos, todas as janelinhas a gente vai encontrar essa opção de parametrizar. Aqui a gente consegue selecionar qual que é o período, se eu quero olhar essas demonstrações em 12 meses, 3 meses no exercício, qual a moeda. Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos supor que eu coloque ajustado pela inflação. Aqui em cima, se eu colocar o mouse, ele já mostra para mim, então, que foi ajustado pelo IPCA. Bia, acho que o IPCA não faz sentido para essa empresa ou para essa série de dados. Troca, não tem problema. Então, viemos aqui no personalizado e eu vou modificar. Então, ao invés de eu colocar um IPCA, eu posso pôr um INPC, IGPM, posso trocar aqui o índice de preço também. Vou voltar ali em moeda original. Posso colocar o balanço consolidado, não consolidado. Bia, tem um sim com asterisco, um sim sem asterisco. Aqui não precisa decorar, tá, gente? Vem um pontinho de interrogação explicando. Esse sim com asterisco é um sim preferencialmente. Então, se tiver o balanço consolidado, traz o consolidado. O outro sim é um sim exclusivamente. Então, eu só quero olhar essas contas se realmente forem do consolidado. Posso trazer uma análise vertical, então vamos só colocar aqui o consolidado. Ele já voltou em moeda original. Tenho a opção de fazer uma análise vertical dessas contas, uma análise horizontal em 12, 24, 36 meses. Mudar a unidade de medida, milhares, milhões, unidades. Então, sempre vai ficar nesses 3 tracinhos, tá? Parametrizei aqui, deixei salvo. Se eu trocar e colocar a Petrobras agora, ele já vai atualizar agora nesse mesmo formato para eu olhar as demonstrações da Petrobras, tá? Então, só para a gente ir analisando aqui a forma com que é apresentado esses dados dos demonstrativos financeiros. Aqui, só para a gente pegar o gancho, então, uma vez que eu tenha os demonstrativos financeiros, a Economática já constrói os indicadores financeiros. Então, os dados por ação, estrutura de capital,
liquidez, ciclo, rentabilidade, ainda olhando só para a empresa que está aqui em cima selecionado. Esses indicadores, eles são construídos, tá? Não é que a Economática pegou de algum relatório, não. Tanto que eles vêm até com a fórmula aqui, para que vocês acompanhem essa linha de raciocínio, como que foi feito esse cálculo. A mesma possibilidade, tá? Então, até para não ficar repetitivo, todos os dados eu consigo exportar para um Excel e trazer aqui as suas respectivas parametrizações do jeito que eu preferir trabalhar. Gente, qualquer dúvida que tiverem aqui já dos demonstrativos ou dos indicadores financeiros, podem ir me perguntando se tem, se não tem, como é que faz, que eu vou ajudando vocês, tá? Em seguida, vamos olhar aqui para o histórico de cotações. Então, eu estou olhando novamente aqui para a Petri 3. No Economático, a gente sempre trabalha com os dados de fechamento. Então, Bia, tenho como explorar quanto que está uma ação da Petrobras agora? Não, tá? A gente vai acompanhar aqui quanto foi na data anterior. Então, quantidade de negócios, o volume financeiro, as métricas de preço. Também todo o histórico desde 86 ou a partir do momento que a gente passa a ter as negociações dessa ação que está selecionada, tá? A mesma ideia aqui, ela valeria se eu colocasse um Ibovespa. Então, eu vou acompanhar a pontuação aqui de fechamento do Ibovespa. Se eu fosse colocar um título privado, também vou acompanhar a PU, Duration. Se eu fosse acompanhar um fundo de investimento. Então, como não dá para a gente sair explorando todos os ativos, só para ir mostrando para vocês, tá? Que nessa mesma janelinha de cotações, a gente tem todas essas possibilidades aqui para estar trazendo, tá? Seja de uma ação, de um título público, de um fundo, de um índice, basta que eu mude aqui em cima. Aí queria mostrar para vocês um aspecto bem bacana aqui. Nesses parâmetros, até mesmo, Bia, mas eu vou exportar os dados para um Excel, de um Excel vou levar para um R, para um Python, não tem problema nenhum. Mas sempre dá uma olhadinha para olhar as parametrizações aqui desse dado, porque às vezes pode ter alguma coisa que eu queira alterar antes mesmo de fazer essa exportação. Então, por exemplo, eu tenho aqui a opção de tirar esses dias em branco. Mas isso é fácil de tirar em outro programa. Tudo bem. Uma opção aqui bem bacana, e até se em algum momento vocês forem comparar uma cotação da Economática com de outra base de dados, falar, poxa, o fechamento está diferente. Quem que está errado? Na maioria das vezes, ninguém está errado. A base da Economática já vem ajustada pelos proventos. Então, quando houve pagamento de dividendos, desdobramento, juros sobre capital próprio, já tem todos esses ajustes. Então, vamos pegar um exemplo bem bacana. Vamos supor que eu não trouxesse. Então, vou colocar aqui o cotação na pedra, sem nenhum tipo de ajuste. E vou pegar aqui essa listinha já de proventos. O que eu estou acompanhando aqui? Eu vejo que no dia 9 de setembro, a Melius teve um desdobramento. Ou seja, uma ação foi substituída por 6 novas ações. Então, eu tenho aqui o fator de como que ela foi corrigida. Se eu não faço esse ajuste, então, olha, aqui em cima não foi ajustado. E vou lá para o dia 9. Estão vendo aqui que do dia 30, que de R$32, eu olho o dia seguinte e falo 5,93. Poxa, como que eu vou comparar uma série dessa? Eu vou falar que teve uma queda, uma desvalorização, quando na verdade foi um desdobramento. Agora, se eu faço esse ajuste, então eu já consigo ter esse acompanhamento histórico aqui dessa ação, por exemplo, tá? Então, por default, já vem esses ajustes. Tanto as cotações, os cálculos de retorno. Então, aonde for, quando não tiver esse
ajuste, ele já coloca aqui para a gente, tá? Então, é uma opção para vocês já irem se familiarizando aqui com a forma com que esses dados se apresentam na plataforma. Como são sempre dados do fechamento, então eu estou olhando aqui para o dia 27, quando que esses dados chegam aqui na plataforma? 5 minutos depois da B3 emitir o BDI. Então, é de uma forma aí bem rápida que a gente consegue estar acompanhando esses dados, tá? Empréstimos de ativos é uma análise aí mais específica para a gente acompanhar o mercado de aluguel das ações. Então, eu vou acompanhar a quantidade de contratos em aberto, quantidade de contratos negociados no dia, no mercado de balcão, no mercado eletrônico. Então, aí para acompanhar as taxas de aluguel dessas ações. No relatório quantidade de ações, esses dados divulgados trimestrais, gente, todos eles dá para exportar para um Excel ou fazer os parâmetros, tá? Eu só estou passando aqui para não ficar repetido em todos eles. No relatório de quantidade de ações, a gente vai acompanhar a quantidade de ações emitidas em outstanding, mantidas em tesouraria. Quando houver alguma modificação, vem apresentando aqui para a gente. Então, olha, lá do dia 9, que teve um desdobramento. Quando tiver uma colocação, um cancelamento, vem aparecendo aqui qual evento que provocou alguma mudança dentro dessa quantidade de ações, tá? No relatório dos acionistas, a gente vai seguir o formulário de referência da CVM. Então, é a lista dos principais controladores. Então, quem detém um percentual significante da ação, é tudo da ação que está aqui em cima, selecionada. Bia, e esse espaço em branco que está aqui? São de antigos controladores. Então, se eu for pegando aqui o histórico, eu vou vendo, por exemplo, que o Leandro de Barros tinha, em novembro do ano passado, um percentual significante. Então, a Economática sempre vai mantendo esses históricos. Aqui ele está trazendo em percentual. Então, quanto Israel Fernandes tem do percentual das ações da Melius? Se eu quero olhar isso em número de ações, eu venho nos parâmetros e vou colocar aqui em número de ações, tá? Então, aqui ele está olhando em milhares. Vamos lá. Composição da carteira. Esse relatório de composição da carteira, ele é muito usado quando a gente vai olhar os fundos de investimento. Então, vamos supor aqui, e eu vou trazer o Dínamo, por exemplo. Então, eu vou olhar para a carteira desse fundo. Então, vamos fazer aqui primeiro uma análise. Esses 3 últimos meses, ele vem apresentando para a gente aqui como títulos não revelados. Por quê? Eu queria olhar e saber quais são as ações que esse fundo está investindo. Por uma prerrogativa da CVM, os fundos eles podem esconder as suas carteiras por até 3 meses. Alguns fundos vocês vão encontrar que eles seguem essa prerrogativa, até mesmo por uma estratégia de investimento. Tem alguns outros que já estão com a carteira de setembro aberta. Então, vamos olhar aqui nesses parâmetros. A última carteira aberta desse fundo. A última carteira aberta desse fundo foi em junho. Aí sim eu consigo olhar, por exemplo, que o maior percentual do Dínamo, ou seja, 8,91% da carteira dele, está em ações da Cosan, depois ações do Grupo Natura. Então, um dos objetivos desse relatório de composição da carteira é entender melhor a carteira de um fundo de investimento. Independente do fundo que a gente coloque aqui em cima, eu vou olhar a carteira dele. Beleza. Além disso, vamos fechar aqui esse relatório. Vou colocar um índice de mercado. Vamos colocar aí o Ibovespa. E vou olhar
a carteira desse índice. Não tem só do Ibovespa, tá? Tem todos os índices da B3. Então, quero olhar o Small Caps, IBRX100, IFIX. O índice que vocês estiverem utilizando, eu posso ir acompanhando aqui. Bom, aqui eu estou vendo, então, o percentual que cada ação aqui tem dentro do índice Ibovespa. Mas o índice, ele é diário. Ele é diário. Então, ao contrário dos fundos, se eu vier aqui nos parâmetros, eu posso pegar essa composição em dias. Então, eu vou olhar agora o histórico da participação da Vale dia a dia aqui no Ibovespa, tá? Essa composição da carteira tem desde 97. Então, desde 97, a gente consegue estar acompanhando a composição histórica de algum índice de mercado aqui da B3. Paro por aí? Não. Consigo ir avançando ainda mais nesse relatório. Então, se eu clicar com o botão direito aqui nessa telinha, eu consigo pegar, por exemplo, qual que é o valor de mercado dessas ações? Bia, mas não era uma análise individual? É, porque eu estou olhando somente o Ibovespa, tá? Mas eu consigo ir trazendo atributos para as ações que compõem essa carteira. Posso colocar uma outra coluna aqui, por exemplo, e pedir um retorno. Vamos pedir aqui o retorno em 6 meses. Então, dentro de 6 meses, por exemplo, a ação que apresentou o maior retorno aqui do Ibovespa foi a Embraer, que apresentou um retorno de 41,18. E assim eu posso ir alimentando essa planilha, tá? Basta eu clicar com o botão direito e inserir coluna. Então, eu quero olhar o segmento. Então, qual que é o segmento das ações que compõem esse índice? Também tem essa possibilidade para inserir filtros. Então, vamos colocar aqui, sempre clicando com o botão direito, tá? O segmento, eu quero olhar energia elétrica. Então, quais são as ações dentro do Ibovespa de energia elétrica? Tenho todas essas ações aqui. Qual apresenta o maior percentual? Então, a Equatorial tem a maior representatividade aqui dentro do Ibovespa, por exemplo, tá? Daria para a gente ficar criando várias colunas aqui, mas é só para vocês entenderem a ideia, tá? Eu coloco o índice que eu quero acompanhar a carteira aqui em cima e vou clicando com o botão direito para inserindo essas colunas, tá? Então, vai funcionando dessa forma. E valeria aí para qualquer índice que a gente estiver acompanhando. Vamos voltar para uma ação? Vamos colocar agora, por exemplo, uma ação que fez um IPO recentemente. Aqui, a Smart Fit. O que eu posso estar interessado aqui também? Então, a gente já olhou o histórico de cotações, os demonstrativos financeiros, mas eu posso, por exemplo, querer olhar quais são os fundos de investimento que estão comprando o ativo que eu selecionei aqui em cima. Então, aqui, por exemplo, fundos ou índices que têm esse ativo, ele vai fazer uma varredura nos mais de 30 mil fundos da base Ambima e vai trazer quais são os fundos que estão comprando aqui Smart Fit, por exemplo, tá? Então, esse MAR absoluto tem 10 milhões na sua carteira investidos aqui na Smart Fit, tá? Por que eu não coloquei a Petrobras? Porque ia demorar um tempinho para carregar. Imagina ver, dentre os mais de 30 mil fundos, quais são os fundos que estão comprando aqui a Petrobras, tá? Então, é uma outra análise que dá para a gente ir trabalhando. Então, tanto consigo abrir a carteira dos fundos, como escolher um ativo em específico
e olhar aonde que ele está investindo, tá bom? Por fim, aqui, para a gente fechar essa base de dados, em notícias, são sempre os fatos relevantes publicados na CVM, tá? Não tem notícias de mercado ou outros tipos de relação com investidores. Aí, aqui, gente, até para passar uma coisa bem bacana para vocês. A Economática fornece os dados históricos para que os usuários façam as suas análises. Então, vocês não vão encontrar dentro da plataforma dados de projeção, tá? E nem mesmo de especulação. Então, todos os dados que tem aqui são os dados históricos publicados na B3, Ambima e CVM. Tudo bem? Então, só para... Como a gente acompanha vários estudos que saem também nas mídias sociais, utilizando como base economática, são os usuários que constroem essas projeções, tá? Não tem nada feito pela economática para trazer dados futuros. A mesma coisa que a gente recebe bastante de perguntas são os dados macroeconômicos. Então, por exemplo, PIB, desemprego, ainda não são dados que a gente tem disponível na plataforma, tá? O que a gente teria seria mais em relação aos índices de preço, tá? Então, só para a gente ir colocando. Com essa base de dados, igual eu tinha comentado com vocês, tem a construção dos indicadores financeiros, com base aqui nos demonstrativos. Com base no histórico de cotações, a gente tem os indicadores de mercado. Então, eu vou ter questão de preço sobre lucro, valor de mercado, enterprise value, EV sobre EBITDA. Todos eles têm a fórmula, tá? Para saber exatamente como que a economática fez esse cálculo. E a gente tem aqui, ainda falando nessa perspectiva mais individual, os indicadores técnicos. O que vai entrar em um indicador técnico? A gente vai ter, por exemplo, o retorno, beta, volatilidade, índice de Sharpe. Esses indicadores, como eles exigem uma parametrização um pouquinho maior, eles não ficam aqui imediatamente calculados, tá? Mas vamos entender o porquê, né, disso. Vamos supor que eu tenha que olhar o retorno da Petrobras. Retorno é muito vago, né? Porque eu posso ter o retorno diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, de uma data até a outra. Então, como eles têm a natureza dele uma periodicidade maior, eu não tenho uma janelinha específica para eles. Por exemplo, o beta é um beta de 12 meses, 24, 60 meses. Qual que é o benchmark? Então, não significa que a economática não constrói. Ela só não tem uma janela individual para cada um deles, tá? Mas eu consigo obtê-los aqui dentro do screening ou do matrix. Então, essa base de dados e esses indicadores, eles sempre referem-se ao ativo que eu selecionei aqui em cima. Sempre. Todos eles sempre vão ter a opção dos parâmetros e a opção de exportar para um Excel, tá? Então, em suma, aqui a gente acaba acompanhando aqui. Bom, quero trazer a minha amostra. Então, a minha pesquisa, o meu trabalho não é ficar olhando uma empresa de cada vez, mas tentar o máximo possível olhar as comparáveis, ou mesmo que elas não sejam comparáveis, olhar para a minha amostra. Nesse sentido, quando eu for olhar mais de uma empresa, mais de um ativo, eu vou olhar a princípio nesse screening. Aqui é legal vocês acompanharem que a Economática tem já algumas telinhas pré-filtradas. Então, por exemplo, eu quero um relatório do Ibovespa. Tem aqui já um exemplo do que foi calculado, tá? Para esse relatório. É um exemplo que vocês podem totalmente editar, modificar. Aqui não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente... É uma ideia só
como começaria ela do zero, tá? Então, do zero mesmo. Para vocês irem moldando de acordo com a preferência, com a utilização de cada um. Esse screening em branco, então vem aqui nesse screening, esse sem filtro mesmo, tá tudo junto. Então, tem ação, tem título público, tem debênture, tem fundo. Esses que estão em vermelho clarinho já estão cancelados. Qual que é a ideia? É uma tabela dinâmica do Excel, tá? Então, conforme a gente for criando as colunas, depois eu venho fazendo os filtros para ir definindo melhor a minha amostra com os seus respectivos atributos. Então, por exemplo, isso aqui não tem uma regra, tá? Ah, sempre tem que fazer assim. Cada um vai montando da forma que achar que faz mais sentido, que se adequa melhor aos seus dados. Eu vou pegar aqui, lá nos dados cadastrais, já vou perguntar qual que é o tipo desse ativo. Então, notem que ele não faz o filtro. No screening, criar a coluna não filtra. Mas já traz aqui, olha, é uma ação, é uma ADR, é um fundo. Beleza. Antes de eu filtrar, vamos entender se essa ação está atualmente ativa ou cancelada. Além disso, olha, só estou vindo aqui dados cadastrais das ações. Vamos buscar o segmento delas, a bolsa. Então, eu vou utilizando todos os dados, que depois eu quero que me sirvam como filtros. Então, a bolsa. E vou pegar aqui, por exemplo, o código de negociação. Bom, Bia, de dados qualitativos, tá bom. Então, vamos usar eles aqui para definir a nossa amostra. Como que eu faço? Ou a gente clica com o botão direito, inserir filtro, ou eu venho direto nesse filtro aqui em cima, tá? Tanto faz, vai chegar exatamente na mesma telinha. Então, por exemplo, o tipo, eu quero que seja igual à ação. A bolsa. Então, notem assim, filtrar, posso filtrar quantas colunas eu já tiver criado, tá? Não precisa ser um filtro de cada vez. A bolsa. Se está ativo ou cancelado, vamos buscar aqui as que estão ativas, tá? E vou dar um OK. Então, beleza, olha, agora eu só tenho as ações que estão ativas na bolsa. Se eu for fazer um filtro por segmento, mesma ideia. Então, eu vou vir aqui, segmento, igual, posso colocar alimentos, energia elétrica, posso já filtrar de acordo com o segmento que eu for acompanhar. Bia, mas eu tenho 10 empresas, só que uma é de energia, a outra é de varejo. Como que eu faço? Podia ficar procurando uma a uma aqui e colocar, mostrar somente os marcados, ou eu não criei uma coluna que é o código, eu posso pedir código igual a uma lista. Então, só para fazer um exemplo, vamos pegar a Petri 3, a Vale, para a gente ter um exemplo. Então, agora eu vou olhar para essas 6, tá? Então, não necessariamente eu preciso filtrar por ação, ativo, Brasil. Posso já filtrar direto pelo código. Posso já filtrar direto por segmento. Então, não tem, assim, uma receita. Eu sempre tenho que filtrar dessa forma. É entender a mecânica aqui, que é o passo de criar a coluna e ir fazendo os seus respectivos filtros. Então, por exemplo, quero olhar o ativo total. Ele já cria agora o ativo total para todas elas de uma vez só. Quero entender a receita líquida operacional. Só que eu não sei se está na balanço, se está na DRE, no fluxo de caixa. Eu tenho que ficar aqui procurando. Digita aqui em cima. Então, eu quero a receita
líquida operacional. E dou um OK. Aqui, o que é legal da gente olhar? Ó? A alfa, por exemplo, ela tem 6, 7 classes de ações. O ativo, o passivo, o lucro, vai ser o mesmo, porque é da empresa e não da classe da ação. Quando eu for trazer esses dados de demonstrativos, eu tenho aqui uma opção que é mostrar apenas uma classe por empresa. Então, eu não vou mais olhar 587 ações. Eu vou olhar agora 413, por exemplo, tá? É claro que isso depende do objetivo de cada um, tá? Eu só estou mostrando algumas possibilidades. Então, vamos só reduzir aqui um pouquinho e buscar, por exemplo, energia elétrica. Só para diminuir aqui a nossa amostra. Então, passei aqui até a 40. Bom, e aí eu posso ir trazendo os dados de cotação, o nome do principal acionista, quero trazer a margem EBITDA, tá? Todos aqueles indicadores eu poderia ir trazendo aqui na minha amostra. Todos aqueles dados que nós vimos individualmente, ou os indicadores aqui também, tá? Tem espaço nesse screening até 1024 colunas diferentes. Então, dá para ir alimentando ela. Só quando vocês forem trazer algum dado quantitativo, deem uma olhadinha aqui nessas definições avançadas, tá? Todos eles têm. Então, lucro, definição avançada. Porque aqui a gente pode pegar mais de um período, mudar a moeda, todas aquelas parametrizações eu consigo estar fazendo aqui dentro também. E aqui a gente tem aquela listinha dos indicadores técnicos. Então, que eu falei para vocês, olha, individualmente, eu não tenho o retorno só de uma ação. Eu não tenho só a volatilidade de uma ação. Mas aqui a gente consegue ir trazendo. Então, eu consigo fazer uma matriz de correlação. Qual que é a correlação dessas ações com o Ibovespa? Então, tem uma série de indicadores que dá para a gente ir trazendo. Vamos pegar aqui só um exemplo. Vamos olhar, por exemplo, qual foi dessas ações que apresentaram maior retorno no mês, tá? E não em um mês. Então, no mês de outubro, dentre essas ações de energia elétrica, a que apresentou o maior retorno foi a Energisa, tá? Qual que foi o preço máximo que ela bateu? Vamos pegar aqui o preço máximo que ela bateu em 6 meses. Vou colocar aqui só o preço de fechamento mesmo, tá? Qual foi o fechamento máximo dela? Então, eu posso ir criando. Bia, se eu quiser somar duas colunas, subtrair uma coluna da outra, também tem essa possibilidade, tá? Então, eu posso criar aqui uma coluna e vir aqui nesse definido pelo usuário. Então, vamos fazer um exemplo bem simples aqui, tá? Vou pegar minha coluna H, que é o meu fechamento, e vou dividir por L, que foi o máximo da minha série. E vou multiplicar por 100. Só para a gente ter uma ideia. Então, vou colocar em ordem decrescente. De fato, olha, ontem a Energisa bateu o preço máximo da série dela nos últimos 6 meses. Vamos olhar aqui em gráficos de linha, eu já consigo explorar exatamente isso, ó. Então, nos últimos 6 meses, até abril aqui, olha, ela foi o preço máximo. Vamos colocar 6 meses aqui no gráfico. Então, ó, se eu aumentar, eu realmente acompanho que dos últimos 6 meses, ontem foi o preço máximo dela, tá? Conforme a gente vai mudando ali no screening, o meu gráfico também vai alterando, tá? Então, o gráfico sempre pega o ativo que está aqui em cima. Então, da Sesc, da Equatorial,
a gente consegue ir acompanhando os gráficos dessas séries também. Os gráficos, eu não consigo exportá-los diretamente para um Excel, tá? Não faz sentido também, né? Para eu ter gráfico, eu preciso ter os dados. Então, os gráficos, somente se eu fazer uma captura de tela ou exportar aqui para um PDF. Os gráficos, a gente não consegue exportar só os gráficos para um Excel, tá? Preciso ter os dados, aí sim a gente consegue exportar. Outra possibilidade, só para mostrar aqui para vocês, é o seguinte. Pode ser do meu interesse ter esses dados organizados de forma de série temporal. Ou seja, eu não quero olhar, por exemplo, o ativo, o lucro em 2, 3 períodos. Eu quero acompanhar isso dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Então, como que eu faço? Nesse Matrix aqui, o objetivo dele é uma análise histórica, tá? Ele sempre vai vir aqui em branco. Então, nos parâmetros, a gente define qual que é o período. Então, vamos supor aqui realmente que fosse dos últimos 10 anos, em trimestres. Eu falo, o que eu quero? Então, vamos supor que seja o lucro bruto. Então, eu já tenho aqui a série de lucro bruto só da Equatorial. Se eu trocar aqui, eu já tenho a série do lucro bruto só da Vale. A mesma coisa se eu tivesse pego também a receita. Bia, mas isso tem que fazer para uma empresa de cada vez? Não. E aí, o que é isso que é bacana aqui? Vamos supor que seja esse lucro bruto. Ao invés de eu levar só para o ativo corrente, eu posso levar para todos da minha amostra. Então, uma vez que eu já tenha definido que eu vou olhar para todas as empresas de energia elétrica, se eu der um OK aqui, cada coluna nova, vou apagar essas duas primeiras só para não confundir, cada coluna é uma empresa diferente. E eu estou acompanhando o lucro delas nos últimos 10 anos. É uma questão de preferência da utilização, tá? Mas só para vocês acompanharem uma do lado da outra, no screening, nas minhas linhas, sempre vão ser ativos, seja fundos, empresas, ações, sempre. No Matrix, as linhas são sempre datas, seja dias, semanas, trimestres, e aí eu consigo organizar dessa forma de série temporal, tá? Então, é uma outra possibilidade aqui de utilização. Lembra que eu falei para vocês também? Os demonstrativos financeiros, eu preciso sempre olhar de uma em uma empresa? Se você já definiu a sua amostra aqui no screening, então, tem aqui 10, 50, 100 empresas que eu vou acompanhar, quando eu for exportar, não vai aparecer tudo na mesma tela, tá? Mas quando eu for exportar para um Excel, eu posso falar, olha, esses demonstrativos, eu não quero só da CEMIG, eu quero dessas 40 empresas de energia elétrica. Aí eu tenho a opção de levar 40 empresas em 40 Excel diferentes, ou todas em um único Excel, separadas aí 40 abas, cada empresa. Ou seja, não preciso ficar exporto CEMIG, volto, exporto Equatorial, volto, Energisa, volto. Já consigo exportar todas de uma vez só, tá? Então, acaba otimizando o nosso trabalho aqui também, tá bom? Beatriz, uma pergunta. Ali em Matrix, onde você selecionou, que botão você clicou para fazer a seleção de trimestre, né? Porque eu vi que em criar colunas você pode colocar algumas empresas. Tá. Isso. Em vários parâmetros? Você vem aqui nos parâmetros. Nos parâmetros, ele só serve aqui para definir o período realmente, tá? Ok. Uhum. Então, aqui você define. Beleza. Então, vamos só pegar um exemplo aqui. Vamos supor que seja desde o começo do ano. Imagina. E uma coisa bem bacana. Eu quero olhar, cotações. Se eu não mudar nada, deixar aqui o ativo corrente,
preço sobre lucro. Vamos pegar aí alguns indicadores. E vou pegar o valor de mercado. Bia, preciso desses 3 dados para 40 empresas. Mesma ideia, tá? A hora que for exportar, ao invés de pegar esses 3 dados somente para a CEMIG, eu consigo levar para todas que já estiveram lá separadas, tá? Então, não preciso ficar montando 1000 colunas. Eu posso já, trago aqui só os dados e levo para um Excel, cada abinha, uma empresa diferente. Então, tem várias as possibilidades aqui dessas exportações, tá? No treinamento que a gente fez hoje, eu não espero também que ninguém decore, tá? Todos esses passos aqui, porque às vezes tem alguns que se adequam mais a uma rotina, se adequam mais a outra. Então, o nosso intuito é que vocês conheçam a ferramenta, vejam o que é possível estar explorando e qualquer dúvida pontual que vocês tenham, podem sempre entrar em contato com a gente. Então, estou aqui demorando 4 horas, 1 hora só para fazer essas exportações. Será que não tem um jeito mais fácil? Porque a gente tem vários vídeos também, tutoriais. Mas se for alguma coisa assim mais específica, pode entrar em contato por e-mail, por telefone, que a gente sempre vai ajudando vocês nessas extrações. Então, uma vez que vocês já tenham definido quais são os indicadores, de quais empresas, quais períodos de tempo, fica até mais fácil para a gente estar utilizando. E até mesmo do conhecimento do que a plataforma tem. Então, eu sei que já não tem dados futuros, dados macroeconômicos, já fica até mais fácil para vocês irem trabalhando. E qualquer janelinha dessas pode exportar para um Excel e tem a possibilidade de vocês salvarem, tá? Então, não preciso construir toda a minha pesquisa de uma vez só, ou ficar montando ela todas as vezes que eu acessar a Economática. Eu posso ir montando e construindo, deixando salvo. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar... Salvei aqui ela. Se eu for voltar segunda-feira, o problema é que quantas janelinhas estiver aberta, elas salvam, tá? Se eu voltar aqui e depois procurar, ela já vai abrir todas as minhas janelinhas que eu deixei salvas, tá? Então, só para vocês irem acompanhando aqui. E uma outra possibilidade que a gente tem são essas lâminas. Essas lâminas são como se fossem alguns resumos aqui dos ativos. Então, estou escolhendo uma pesquisa, uma empresa para eu fazer uma pesquisa, ou queria ter uma ideia de como que está a performance dessa empresa, sem ter que ficar abrindo vários relatórios, essas lâminas, elas já ajudam bastante. A gente tem vários exemplos aqui que estão prontas também, tá? Não tem somente um genérico. Então, tem lâminas comparativas, lâminas de desempenho, que pode estar auxiliando vocês nessa análise, na interpretação desses indicadores também, tá? As lâminas a gente não consegue exportar para um Excel, tá? Somente em PDF aqui, mas dá para trocar a cor, dá para colocar uma identidade visual, excluir algumas janelinhas também, e moldando as lâminas das preferências que vocês forem trabalhando. No nosso próximo encontro, a gente vai explorar um pouco mais dessas 3 ferramentas, que elas acabam sendo mais aplicadas. Então, a gente usa a base de dados e os indicadores para projetar fluxo de caixa, fazer um Markowitz, mas hoje era mais para vocês terem esse básico da ferramenta. Mas aqui a gente tem o seguinte, tem um canal no YouTube, então, que já chama Economática, tá? Então, dentro do próprio YouTube tem um canal dos vídeos tutoriais que acabam ajudando bastante. A hora que você tiver o login da plataforma, do lado de onde você faz o login, tem uma abinha que chama Clientes. Tem os vídeos tutoriais, são os mesmos que estão no YouTube, tá? Então, até para facilitar. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode sempre usar aqui, olha, por e-mail ou por telefone, o nosso canal de suporte.
que em horário comercial sempre tem alguém disponível para estar auxiliando vocês, tá? Bom, Adriana, não sei se alguém mais tem alguma pergunta, mas fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa, eu já agradeço desde já pelo convite para estar aqui participando. Nós também agradecemos o seu apoio, né, a sua disponibilidade, e amanhã tem mais. Então, acredito que alguns de hoje também vão participar amanhã, para ver as ferramentas avançadas. E acredito que amanhã teremos mais perguntas. Aguardo vocês amanhã. Obrigada a todos, obrigada, Beatriz, e até amanhã. Obrigada, gente. Obrigado, Tchau, tchau. também.